Bom dia, pessoal. Bom, dando continuidade aqui ao projetinho, né? Como eu mostrei para vocês, eu fechei os furos que tinha de soldas. Eu não dei acabamento aqui na ponta do eixo, desse aqui ainda não. Eu coloquei uns calços aqui só para mostrar para vocês, né? Soldei a chapa, que é para trabalhar a peça de freio. Aí eu dei um acabamento aqui nessa peça aqui, na ponta do eixo. Eu queria compartilhar com vocês aí a ideia, caso alguém queira fazer. É o seguinte, deixa eu mostrar mais aqui de perto. Tá aqui a ponta do eixo, toda trabalhadinha aí, ó. Toda feito o acabamento. E para você conseguir esse acabamento aqui sem danificar a rosca, é simples, pessoal. Vou dar uma demonstração nessa peça aqui. O que você faz? Você pega uma arruela, coloca aqui, pode ser até duas. Você está pegando de boa aí? Deixa eu pôr a porca aqui, só para explicar para vocês. Pronto. Você está com a porca aqui e as arruelas. Aí você vem com a solda e solda aqui, ó. Pode soldar a arruela com o eixo aqui. Bem soldado mesmo, fechando por completo. Dá a volta em todo o eixo com solda. Bem soldado mesmo. Pode encher com gosto mesmo, sem deixar falhas nem nada. Depois você vai retirar essa porca. Essa arruela, essa vai ficar soldada. Aí você vem com a lixadeira e vai esmerilhando toda ela na altura do eixo. Quando você terminar, vai sobrar apenas o meio da arruela aqui, toda por igual como ficou essa ponta de eixo aqui, ó. Fica do mesmo jeito, entendeu? Fica como se fosse a rosca tivesse sido feita aqui no eixo. Aqui é porque eu não dei acabamento 100% com a lixinha e tal, mas fica perfeito. Você não vai perceber que foi um parafuso soldado aqui, nem vai ficar essas falhas de solda aqui, ó. Não vai ficar esses detalhes aqui. Porque quando você esmerilhar, você vai estar esmerilhando a arruela e a solda ao mesmo tempo. Vai ficar uma coisa uniforme e vai ficar bem planinho assim, bem retinho essa borda e tal. Bom, é isso, né? Deixa eu mostrar. Bom, seguinte. Deixa eu pôr pra cá. Deixa eu pôr os rotores pra cá. Pessoal, o rotor é o seguinte. O espaço que eu vou deixar aqui para pegar o estator é bastante largo. Mas por quê? É um gerador com núcleo, né? Então vai ficar 2 centímetros aqui para me trabalhar o estator aqui dentro. Tá tudo sujo aqui, já tem muita resina, muita limalha de ferro, porque ficou aqui no chão e eu esmerilhava aqui mesmo e coisa do tipo, então juntou muita sujeira. Mas aí o que acontece? Eu tenho que pôr isso aqui. Eu fiz o seguinte. Deixa eu pôr mais pra cá. Eu coloquei uns pedaços de canos aqui dentro, entre os rotores, né? São canos da mesma medida, então eles estão praticamente assentado. Não está assentado 100% porque essas rodas têm empeno. Aí o que acontece? Como eu disse, uma vai ser solidária à outra. Essa de cima aqui, da frente, é que vai estar montado o tambor de freio com as pás. A de trás, ela é apoiada no tambor de freio, como eu já mostrei para vocês, que ela tem um aro, né, e tal, apoia no tambor de freio. E ao mesmo tempo vai ter os parafusos aqui interligando elas. Aí eu fui ali na oficina e fui cortar uns pedaços de cano. Porque lá tem uma moça para segurar e tal. Aí eu cortei todos, não estão 100% do mesmo tamanho não. E eu acho que eu cortei errado. Não, tá certo.
Eu estava com medo de ter que voltar. São 6 pedaços. Com 6 parafusos. A ideia, pessoal, era soldar esses canos em um dos discos aqui dos rotores, né? Para ficar uma coisa mais simples de montar. Quando for montar, já vai com os canos. Esses canos serão os separadores, os distanciadores e coisa do tipo. Mas eu estive analisando, eu acho que não há necessidade de soldar. Eles vão ficar aqui dentro, entre um rotor e o outro. Certo? Eu vou colocar eles aqui dentro. Eu queria soldar eles para justamente não precisar ficar colocando eles aqui. Por que eu decidi pôr os caninhos? Porque fica mais fácil eu trabalhar. Ó. Aqui eu ponho um parafuso e já venho com uma porca aqui e vou apertar ele aqui no local, né? Apesar ele pode virar, pessoal. Deixa eu ver se eu consigo segurar aqui embaixo com o alicate. Que é no improviso. Eu vou comprar umas porcas novas, que essas porcas aqui são travantes, né? E são muito boas. Eu aconselho quem for usar qualquer coisa em eólico, se puder, compra as porcas travantes. Faz os testes com porca comum, coloca no lugar, ajusta e tal, vê se está dando tudo certo. Depois vai retirando essa porca que você botou provisória e vai colocando uma porca travante no local. Que assim não há risco de folga, sabe? Por exemplo, aqui estaria apertado, né? Então daqui ele nem abre e nem fecha mais, porque tem um cano dentro, né? Tem um caninho aqui dentro. Cada um vai ter um caninho desses. Então eu vou colocando aqui para mostrar para vocês. O certo era não ter apertado, né? Mas fazer o quê? Eu tenho que abrir aqui, tenho que forçar um pouquinho. Pronto, foi o suficiente. Aí eu venho com os parafusos, como eu estou mostrando aqui para vocês, e vou colocando as porcas. Essas porcas aqui não estão legal não. Esses próprios parafusos que estão sobrando aqui, eu posso até trabalhar com eles dessa forma. Porque aí eu tenho a possibilidade de fazer a peça de prender as pás partindo dele. Estão entendendo aí? Então aqui, ó, eu vou colocando eles aqui. Deixa eu pôr mais um. Vamos colocando aqui, vamos mostrando e conversando aqui a respeito do projeto. Aqui eu ainda não ajustei esses caninhos todos para o tamanho certo. Eu tenho que medir todos com o paquímetro. E se infelizmente tiver empeno na chapa, vai continuar com o empeno. Por isso que eu já fiz com um espaço até grande, 2 centímetros. Aqui tem 2 centímetros de espaço para o estator. Porém, o meu estator, ele terá núcleo, né? Como ele tem núcleo, esse espaço não está tão grande, porque o ímã é de um lado e do outro, né? Então ele tem bastante magnetismo aqui. Mesmo tendo 2 centímetros, o estator fica largo. O que importa para a bobina é em si o seu núcleo. Então ainda não fiz nada de bobina, porque eu tenho que trabalhar essas peças aqui todas primeiro, como eu já falei para vocês, para poder pintar, né? E depois começar os ajustes, né? Isso aqui parece que cresceu. Tem gente que faz esses rotores. Esse aqui tá um pouco fora do furo, mas foi. Tem gente que faz esses rotores, né? Aí coloca aquelas barras roscadas, porcas por dentro e por fora. E eu já fiz isso e vou dizer para vocês, é bom porque você ajusta, né?
você vai ajustando. Mas aqui eu não quero essa dificuldade de ajuste, sabe? Então o que acontece? À medida que, se eu precisar, eu corto os tubinhos, sabe? Eu vou com a lixadeira e posso cortá-los. Esse aqui já ficou bem mais apertado, mas ele vai. Vamos com paciência, vamos chamando ele para o lugar, porque cada pessoa tem seu esquema de montagem, né, sua facilidade ou dificuldade na sua parte mecânica, né? Cada pessoa escolhe uma maneira de trabalhar isso aqui. Eu escolhi essa dos caninhos porque se eu quiser ajustar, eu posso pôr uma arruela. Onde um ficar menor, eu posso apenas colocar uma arruela nele, né, fininha, entre o parafuso e ele aqui, entre um rotor e outro. Eu coloco uma arruela e tá resolvido. Porque para ficar encaixando chaves aqui entre um rotor e outro, apertando, chamando peça para o canto, para o outro, é mais complicado, sabe? Então vocês perceberam aí, acho que dá para perceber pela minha dificuldade, que alguns ficaram apertados para entrar, né? Esses que ficaram apertados para entrar é empeno no disco, porque são discos usados, né? Usinados de alguma empresa, de alguma coisa. Então tem empeno, você fura, você solda, você faz essas coisas, então eles vão pegando empenos. Agora deixa eu tirar aqui esses calços que eu coloquei. Pronto, retirei todos. Agora eu vou encostar bem aqui. Como eu falei, as porcas são travantes, aí não dá para apertar com a mão. Mas a minha ideia seria o quê? Que um disco compensasse o outro. Então onde um tivesse empeno, um puxaria o outro, né? A ideia seria essa, não quer dizer que vai funcionar. Porque se tiver empeno igual e coincidir o empeno, vai continuar empenado. Certo, era 2 chaves, né, de boca aqui, pra gente fazer isso. Eu tô com uma chave dessas de regulagem e um alicate aqui embaixo, então já dá um pouquinho de trabalho a mais para fazer isso aqui. E eu acho também que algumas dessas porcas não são próprias para esses parafusos. Eu posso até estar danificando os parafusos. Essa porca aqui parece que ela está estrampada. Eu não posso nem apertar muito. Acredito eu que essas porcas não são deles. O que está segurando aqui é a trava. Então não dá para apertar muito não. Mas eu acho que vocês captaram aí a ideia, né? De que será montado dessa forma. Vamos ver a questão de empeno, se tem muito empeno aqui. Um empeno aqui dentro, pessoal, entende? Um empeno radial aqui dentro. Esse empeno, ele consiste de várias coisas. Os caninhos não estão iguais 100%, questão de meio milímetro já vai dar esse balanço, né? Então depois eu vou pegar o paquímetro, né? Aí você vem com o paquímetro, mede ele, digamos que eu cortei com 5 centímetros. Se ele tem 5 centímetros aqui, todos tem que ter 5. Você tem que ajustar o paquímetro, escolhe o menor que tiver, por exemplo, deu quase 5. Escolhe, trava o paquímetro e vai esmerilhando os outros até todos ficarem do mesmo tamanho. Assim já diminui a possibilidade de empeno por tamanho de... Essa porta aqui não ficou legal, ela já ficou boa.
Ela está prendendo praticamente só na parte plástica dela, né? Naquele nylon que ela tem. Ela não é a rosca desse parafuso aqui. São porcas usadas. A gente às vezes pensa que ela deu certo e não deu. Eu vou tirar ela aqui. Oh, troço. Trabalhar sem a ferramenta própria é mais complicado. Mas então, pessoal, dessa maneira eu ganhei a rapidez na montagem, né? A questão do empeno a gente vai ver o que pode ser feito, porque ainda não foi lixado os rotores, né? Que eu ainda vou lixar. Então também tem muita parte aí que a gente vê muito empenado, mas pode ser também a resina que está sobressaindo nos ímãs. Aí hora você vê muito, hora você não vê. Aí causa essa impressão de empeno muito grande. Se bem que dificilmente você consegue fazer um rotor sem empeno com uma chapa fina. O correto seria uma chapa bem grossa, que não tivesse empeno. E se ela tiver empeno, você já mandar um torneiro dar um passe nela, deixar ela perfeita, né, bem lisa, sem nenhum empeno, da forma que ela está mostrando aqui. Olha, essa porca aqui já ficou melhor. Mas é isso, a ideia é apenas essa. Aí o que acontece, olha, eu ganhei 5 parafusos aqui, onde eu posso ter uma base nesses 5 parafusos para montar as pás. 5 não, 6 parafusos, né? Então dessa forma, ó, ficou um eixo bem ajustado, bem centrado, ficou uma base bastante firme. Os dois rotores estão unidos, né? O empeno que tem empeno no disco de baixo e tem empeno no disco de cima. Como é que eu posso tentar corrigir isso, né? A ideia que eu tenho é que por eles ser vazados, eu posso olhar, por exemplo, se essa parte aqui do rotor tiver um pouco para baixo, eu posso tentar pôr um ferro aqui e dar uma puxada nele para cá para ver se ele sobe um pouquinho. Quando ele subir, com eles frouxos os parafusos, né? Eu vou encostando e vou vendo. Se ficar esse muito para cá, aí eu tento forçar ele um pouquinho para ele empenar um pouquinho aqui nessas bases para baixo. Pouca coisa que ele movimentar já vai tirando mais um empeno. Mas é isso. Aqui seria a montagem dos dois, né? Os dois trabalhando juntos. Eles não vão estar presos só por esses parafusos, porque como eu expliquei para vocês antes, ele também, ó, ele é preso, né? Se vocês olharem, né, um no outro, mas aqui tem uma cinta que está encaixada no tambor de freio. Então não tem perigo dele afastar nem para lá, nem para cá, nem para cá. Ele está todo sentado aqui. E os parafusos é apenas para deixar um solidário ao outro. Dessa forma eu tenho os dois rotores presos, né? Os dois rotores estão presos. E ainda tenho 6 pontas de parafuso para fazer uma montagem de pás. Assim eu queira, porque se eu quisesse fazer 6 pás montadas nesses parafusos aqui, eu já teria um parafuso. Então partindo desses 6 parafusos eu posso criar uma outra base redonda aqui, ou quadrada, não importa, onde eu vá montar as pás aproveitando essas pontas de parafuso aqui, que são aço. Teria a porca, botava a base, botava outra porca, acabou-se a história. E eu não preciso de chaves aqui dentro, regulando um parafuso para lá, outro para cá. Os caninhos estando todos na mesma medida, o que tiver de empeno, o outro disco vai acompanhar. Então, de forma eu tenho que corrigir o empeno desse de cima ou desse de baixo, não importa, a fim de que eu tire todo esse empeno. Então eu teria que fazer o que? Eu tenho que rodar ele aqui, eu tenho que encostar uma peça plástica aqui e ver onde ele está pegando aqui, né? Tipo como faz um aro de bicicleta, você vê aí, opa, topou aqui, então aqui está muito para baixo, eu tenho que levantar um pouquinho. De que forma? Eu folgo aqui, forço com uma mão de força aqui o estator,
o rotor, quer dizer, forço ele aqui para cima um pouco. Se sair o empeno, beleza, aí pego o de baixo e forço um pouquinho para lá, e assim vai. Tem que ser feito esses ajustes todos, né? E depois eu tenho que lixar tudo para poder pintar. Mas ó, mais uma etapa concluída, certo? Já mostrei a parte do eixo e tal. Essa parte aqui eu queria concluir, até porque antes de fazer as bobinas eu vou fazer apenas uma bobina, só um exemplo. Vou prender numa base, vou colocar ela aqui dentro e vou girar o meu rotor aqui, de forma que eu vou saber quanto essa bobina está gerando, e a partir dela é que eu vou fazer as outras, para já determinar a quantidade de espiras, porque eu não vou fazer um rotor desse tamanho, aí depois fabricar um estator e depois dizer ficou baixa tensão ou ficou alta tensão. Outra coisa que pode estar causando o empeno é justamente o rolamento não estar preso no local, né? Ele teria que estar aqui com a luva aqui e a porca apertando ele para tirar esse balanço aqui. Então isso também pode estar gerando o empeno maior que a gente está vendo aí quando roda. Beleza, pessoal? Então acho que ficou claro aí para vocês essa montagem aí. E no próximo vídeo eu espero que mostrar mais coisas para vocês a respeito da montagem. Mas tá aí, aos poucos está saindo. Então a todos aí meu muito obrigado. Continue compartilhando aí, curtindo, se inscreve. Dá aquela força aí pro canal. Que depois a gente vai continuar aí o projeto. Aos pouquinhos está indo. Agora eu tenho que começar os ajustes finos, né? Tirar os excessos de cola, de solda. Ajustar os tubinhos aí, os caninhos. Eu acho que ficou claro para vocês. Dá para ver aí direitinho como ficou. Vou aproximar mais um pouquinho aqui. Sei que o vídeo já ficou grande, mas olha, cada parafuso tem um caninho dentro, escorando eles, né? Um rotor ao outro, unido por esse parafuso, prisionado bem. Os canos nem deixa ele ir para dentro, nem mais para fora, porque eles vão estar apertados. Para cá ele não pode vir, para lá ele não pode, que o cano tá lá. E coisa do tipo. Então tá ficando uma montagem até razoável, sabe? É muito maneiro depois que pega assim um certo embalo, porque o único peso que tem aqui é as extremidades, né? Os ímãs e tal. O disco é bem vazado. Então esse balanço todo que a gente está vendo aí, vamos ter que corrigir. E vamos corrigir, dá para corrigir, sabe? Porque como eu disse, a gente pode pôr uma arruela ou pode tentar deixar primeiro todos os caninhos com a mesma medida, a fim de tirar esse balanço aí que não pode ter. Você vê que é mais esse de cima que está balançando mais, o de baixo nem tanto. Olha, o de baixo, se você olhar por aqui, por baixo, você vê que é menos empeno do que o de cima. O de cima, se você procurar um ponto assim para observar, com uma borda daquele balde ali, você vê que o de cima tem mais empeno que o de baixo. Mas é isso, dá para corrigir? Dá. Dá pra gente corrigir muita coisa ainda, pessoal. E isso tem que ser corrigido antes de pintar, antes de fazer todo o acabamento, para depois não tá. Olha, se a gente observar ao longo lá, aqui acima do meu dedo, você vê que esse de cima tem um empeno muito grande e esse de baixo também tem um pouco de empeno. Eles estão dançando, mas é vários fatores. Rolamento não está ajustado no local, apertado. Os tubinhos eu apenas serrei com a serra e passei na pedra de esmeril, não ajustei nada ainda. Tenho que deixar todos com a mesma medida, sabe? E aqui o espaço do estator. Então até o momento tá dando certo. O vídeo ficou grande, infelizmente, que eu queria mostrar isso aí sem fazer cortes, né? Aos pouquinhos vocês estão vendo aí que o projeto está caminhando. Aos poucos a gente consegue chegar num ponto legal de fazer o projeto funcionar de boa. Por enquanto, é isso que eu queria mostrar para vocês. Beleza, pessoal? Então até o próximo vídeo aí. Vamos ver se eu organizo para fazer mais vídeos o mais rápido possível. Que eu já dei uma demorada muito grande de mostrar isso aqui. Mas foi o tempo mesmo que não deixou. Valeu, pessoal!